Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a nossa edificação, nosso crescimento na palavra de Deus, nosso conhecimento de Jesus e fortalecimento na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por mais este momento na sua presença, por cada um dos teus filhos e filhas que irão ouvir esse estudo, que o Senhor esteja falando em cada coração, que cada um esteja com os seus corações abertos para a sua palavra e que possamos aproveitar o tempo que está se acabando nessa internet, nestas redes sociais. O tempo está se acabando de levarmos a tua palavra nestas redes sociais e que cada um dos teus filhos possam aproveitar enquanto ainda tem para ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça para o que está vindo por aí. Que cada um se prepare, pois este ano é ano de preparação. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, seja bem-vinda, Elisângela. Que o Senhor lhe abençoe. Então, continuando o estudo sobre o que é a Bíblia. Então, nós já fizemos 3 estudos, né? Sobre o que é a Bíblia. Então, a Bíblia é a palavra de Deus aos homens. A Bíblia é a história do Criador e sua criação. Então, a Bíblia é a revelação de Deus para nós, né? Então, nós já estudamos os 3 mundos criados por Deus. O primeiro mundo, o mundo que ficou no passado do homem. O mundo onde tudo era muito bom. Gênesis 2:31. O segundo mundo, o mundo do presente, o mundo onde o homem sem Deus, morto espiritualmente, caminhando para receber o castigo, a condenação eterna, né? Mas também neste mundo presente é onde nós temos a oportunidade de receber a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O terceiro mundo, o mundo onde os que ouviram a voz do Filho de Deus, que é Jesus, conheceram Jesus intimamente, se arrependeram dos seus pecados e se deixaram guiar pelo Espírito de Deus, se humilharam na presença de Jesus, reconhecendo a soberania de Jesus, a soberania de Deus sobre as suas vidas. Então, somente estes que creram em Jesus, como ensina as Escrituras, não como ensina muitas por aí, né? Mas como as Escrituras nos ensinam, as Escrituras Sagradas nos ensinam, somente estes irão para o terceiro mundo, né? Irão para o novo céu e a nova terra, que Deus preparou para todos aqueles que, por amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, somente estes que amam a Deus e o honram, e o respeitam, e o obedecem, e também amam ao seu semelhante, e o respeitam e lhe valorizam. Somente estes irão para o terceiro mundo, onde o Pai eterno e seu Filho Jesus moram. Então, o terceiro mundo não é para todas as pessoas, mas para aqueles que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. São aqueles que creram verdadeiramente em Jesus, como ensina as Escrituras. São aqueles que servem a Jesus por amor a Ele. E por amor a Ele,
essa pessoa está disposta a lhe obedecer. Essa pessoa está disposta a dar sua própria vida. Essa pessoa ama de todo o coração e quer estar perto dele. Então, agora estudaremos sobre as famílias de cada um deste mundo, destes mundos. Então, nós vamos ver a primeira família, a família do mundo que ficou no passado do homem, da humanidade. O mundo onde tudo era muito bom. Como era a família neste mundo, Nós já sabemos, neste mundo só existia um casal. No mundo passado, no Éden, No mundo antes do pecado, só existia um casal, Adão e Eva, os primeiros seres humanos que Deus fez. Então, os primeiros seres humanos, quem fez foi Deus com as suas próprias mãos. Então, Adão do pó da terra e Eva da costela do Adão, Em Gênesis 1, 27, nos diz que este casal era a imagem e semelhança de Deus, o Pai Eterno, pois este casal andava no Espírito do Pai Eterno. Este casal fazia somente a vontade do Pai Eterno. Em Gênesis 1, 28, o Pai Eterno dá algumas ordens para este casal, algumas leis, algumas regras. Em Gênesis 1, 28, nos diz o seguinte. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus abençoou o casal e mandou frutificar, multiplicar e encher a terra. Então, outra tradução diz fecundar, Então, Deus, ele deu estas regras, estas leis, estas ordens para o homem: sede fecundo, frutificai. Então, vocês precisam frutificar, não é para ficar só vocês dois neste mundo, nesta terra, neste jardim. Vocês precisam aumentar, vocês precisam multiplicar, vocês precisam encher toda esta terra. Mas Deus estava dando esta lei para um casal que não tinha pecado. Então, o primeiro casal não obedeceu esta ordem do Pai Eterno neste primeiro mundo. Então, neste primeiro mundo, este casal não teve estes filhos, Ele não frutificou, ele não multiplicou e ele não encheu a terra destes filhos que Deus mandou ele encher. Então, no primeiro mundo, a família só era Adão e Eva. Então, mas este era o plano original do Pai Eterno. Então, o plano do Pai Eterno, o plano original de Deus era uma família completa neste mundo santo, com ele Deus liderando, com ele Deus estando ali com essa família. Deus sempre quis estar no meio da família, nós tendo esta comunhão com ele, essa intimidade. Deus sempre quis participar da vida do homem, da humanidade. Deus sempre quis se fazer presente, sempre quis esta comunhão. Mas Deus fez o homem e a mulher no sexto dia e descansou no sétimo. E foi nesse descanso onde o homem quebrou as leis de Deus, onde o homem e a mulher desobedeceram a Deus, Então, este casal não frutificou antes do pecado, Antes do pecado, ele não teve esses filhos que Deus tanto queria que eles tivessem. Então, a família que Deus queria para viver neste primeiro mundo, onde tudo era muito bom, era assim. Então, a família que Deus queria, ela era formada da seguinte maneira. Primeiro, Deus, Pai,
como líder espiritual de toda a família. Então Deus, ele queria ser o líder espiritual, o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, liderando, governando a família, a vida das pessoas. Segundo, o marido, Adão, como líder da humanidade e da sua família. Então Deus mandou que o homem casasse com a mulher e formasse uma família. Então o homem liderava esta família e a mulher seria a sua auxiliadora. Então ela era aquela que estaria ajudando o seu esposo a governar, não é? Esta família e este mundo. Mas em Gênesis 3:6 diz o seguinte: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Seu marido e ele comeu com ela. Comeu com ela. Então, a mulher e o homem comeram o fruto que Deus disse para não comer. Mas aqui em Gênesis 1:28, Deus disse o seguinte para Adão e para Eva. Ele disse assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitar a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus, ele deu uma ordem para o homem e a mulher submeter todos os animais a ele. Mas aqui em Gênesis 3:6, o animal rastejante o homem e a mulher está se submetendo a este animal. Logo o homem está desobedecendo essa ordem de Deus aqui que ele deu em Gênesis 1:28, que o homem deveria sujeitar o animal que se move sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui ele está, na verdade, o homem deixou de sujeitar o animal a ele e ele se sujeitou ao animal. E o homem desobedeceu a Deus. Então, quando o homem e a mulher fizeram isto, então eles quebraram essa lei de Deus e também a lei que está lá em Gênesis 2, no versículo 15, que diz assim, versículo 16, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem quebra duas leis que Deus deu para ele e para a mulher. E o homem se afasta de Deus, né? Então, em Gênesis 3:6, este plano foi quebrado devido ao homem deixar a liderança do Pai Eterno pela liderança de uma das criaturas do Pai Eterno. Então Deus deu leis para ele, mas ele não obedeceu estas leis. Ele quebrou estas leis, e quando ele quebra estas leis, quando ele deixa de obedecer a Deus para obedecer à serpente, né? Então ele se afasta de Deus. Então foi quebrado aquele plano original da família que Deus tinha feito para o homem, para toda a humanidade. Então, quando o homem deixa de obedecer a Deus e obedece à serpente, então ele deixa Deus para lá, não é? E recebe a serpente como seu líder. Então, ele simplesmente diz para Deus: eu não quero o Senhor mais como meu líder espiritual. O meu líder espiritual agora é a serpente. Então, nesse momento aí, houve a
prostituição espiritual. Adão e Eva trocaram de Deus, né? Eles deixaram o verdadeiro Deus por a criatura de Deus. Aí houve a prostituição espiritual. Então eles se prostituíram com outro Deus. Então Adão e Eva tiveram para si outro Deus. Então aquele casal se afastou de Deus. Então antes do casal cumprir os 3 primeiros mandamentos, que era frutificar, multiplicar e encher a terra, então antes deles cumprirem, né, ter esses filhos, eles quebraram, né, a lei de Deus. Eles não tiveram esses filhos que Deus queria, que era a imagem e semelhança de Deus, eles não deram a Deus. Então eles quebraram o 4º mandamento de não se submeter a nenhum animal, e sim sujeitá-los a eles. Então eles se sujeitaram à serpente, em vez de a serpente se sujeitar a eles. Então em Gênesis 3:6 vemos a mulher desobedecendo, né, a Deus. E desobedecendo a Deus em Gênesis 1:28 e 2, do 16 ao 17. Também vemos o homem desobedecendo a Deus e obedecendo a sua mulher. Então, a mulher obedece à serpente e o homem obedece à mulher. Então, vamos ver aí. A mulher obedece à serpente. Então, ela se prostitui com a serpente. Quer dizer, ela passa a ter outro Deus diante de si. Essa prostituição é uma prostituição espiritual. Ela trocou de Deus. Ela não quis mais a liderança de Deus, do Deus Criador, do Pai Eterno. Ela trocou pela criatura. Então ela deixou de adorar a Deus para adorar a criação de Deus. E o homem deixou de obedecer a Deus para obedecer a mulher. Então, agora a mulher para o homem era mais importante do que o próprio Deus. Então a mulher se tornou o Deus do homem. E logo, tanto a mulher quanto o homem estão obedecendo à serpente. Então, quebraram, né? O homem e a mulher, aquela família, primeira família, quebrou o plano original de Deus. Quer dizer, a serpente levou eles à desobediência e quebrar aquele plano maravilhoso que Deus fez para a família, né? Que era estar no mundo santo, perfeito, onde tudo era muito bom. E eles teriam filhos santos segundo a imagem de Deus. Agora foi quebrado esse plano. Então Deus agora foi deixado de lado, né? O homem e a mulher trocaram Deus pela serpente. Trocaram Deus por Satanás, né? E eles passaram, né, a ser guiados, a ser dominados pelo diabo. Porque Deus não guiava mais eles, porque eles pecaram, desobedeceram, saíram do comando de Deus. Houve a morte. Deus disse para Adão e Eva: se comerem do fruto, certamente vocês vão morrer. E eles desobedeceram e morreram espiritualmente, se afastaram de Deus e agora estavam sendo governados, guiados por um outro ser espiritual, só que um ser maligno, criatura de Deus, a serpente, né? Então, logo, os dois estavam obedecendo um animal rastejante e tirando Deus da liderança das suas vidas, né? Adão e Eva não deram filhos para o Pai Eterno neste primeiro mundo. No primeiro mundo existiu apenas um casal de seres humanos. Quando eles desobedeceram, aí este mundo, onde tudo era muito bom, ficou no passado.
Então, neste mundo, o plano de Deus para a humanidade foi quebrado. No primeiro mundo, o Pai Eterno era o Pai da humanidade que ele queria no futuro, mas que ainda estava na semente do homem. Por quê? Porque o homem ainda não tinha filhos, né? Então, estava ainda na semente do homem, aquele futuro da humanidade, porque só tinha ali um casal. Mas Deus queria uma humanidade, queria muitas pessoas. Por isso ele diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Eu quero essa terra cheia de gente. Mas ainda estava na semente do homem, né? Essa humanidade, o homem que iria frutificar, né? A mulher para encher essa terra, mas não chegou a fazer isso nesse primeiro mundo. No mundo onde tudo era muito bom. Então foi quebrado este plano original de Deus para a humanidade, que não deram frutos, não deram filhos para o Pai Eterno, esta humanidade que o Pai tanto queria, né? Segundo a imagem e semelhança do Pai Eterno. Em Gênesis 3:6, quando o homem escolhe para si um novo guia espiritual, que era a serpente, o animal rastejante, não é? O animal que andava sobre a terra, rastejando, que o homem e a mulher deveria sujeitá-los a si. Então eles saem da direção do Pai Eterno e vão para a direção espiritual do diabo. Em Gênesis 3, do 9 ao 13, Deus dá ao casal a oportunidade de se arrepender. Aqui Deus diz assim para Adão, chega para Adão e diz, Gênesis 3, do 9 ao 13, e chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse, onde estás? Então Deus faz uma pergunta para Adão, mas o que é que Deus queria saber de Adão? Na verdade, Deus queria que Adão fizesse uma reflexão, se arrependesse dos seus pecados e confessassem a ele, Deus. Ele dissesse, eu estou aqui, Pai, escondido, porque eu pequei, eu te desobedeci, mas eu estou arrependido. Então Deus queria que o homem se corrigisse naquele momento. Mas o homem não fez, nem a mulher. No versículo 10 ele diz, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então Adão jogou culpa na mulher, como se ela tivesse obrigado ele, né? Coisa que a mulher não fez. Então Adão não se arrependeu para pedir perdão a Deus, para confessar o seu pecado. Devemos, meus irmãos, confessar o nosso pecado a Deus. Lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Adão, ele pecou, mas ele podia ter consertado o seu erro naquela hora que Deus deu a chance para ele. Mas ele não se arrependeu. Ele jogou a culpa para a mulher, mas a mulher não teve culpa. Quem teve culpa foi ele. Ele foi que quis comer o fruto. Por quê? Porque ele demonstrou que a mulher era mais importante para ele do que Deus. Então devemos ver quem é a prioridade na nossa vida. Adão, ele priorizou a mulher, por isso que Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, mulher, esposo, filho, etc., não é digno de mim. Então Adão trocou Deus pela mulher, e a mulher trocou Deus pela serpente. E os dois obedeceram à serpente, e quebraram os mandamentos de Deus, e morreram espiritualmente. Mas Deus deu uma chance para eles. Mas aqui no versículo 12, Adão diz, então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Quer dizer, jogou a culpa na mulher, não se arrependeu. E a mulher, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isto?
E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente não enganou ela, porque Deus deixou bem claro: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A palavra de Deus é bem clara. Ela comeu porque quis. Adão comeu porque quis. Mas não reconheceram o seu erro. Quando nós desobedecermos, errarmos, devemos reconhecer arrependidos e pedir perdão a Deus, para voltar a ter comunhão com Deus, senão nosso relacionamento com Ele vai ficar quebrado. Então Deus, depois de ouvi-los, então Deus não teve outro meio a não ser fazer outro plano para que o homem voltasse para Ele. Por quê? Porque o homem não se arrependeu e Deus mudou os planos. Agora não podia continuar com aquele plano do primeiro mundo. Agora o homem pecou, o homem teria que sair daquele primeiro mundo. O homem teria que ser expulso do jardim do Éden. Por quê? Porque agora o homem era guiado por outro Deus. Agora o homem tinha outro Deus. Agora aquela família obedeceu outro Deus. Eles não queriam Deus. Então a humanidade se perdeu. Agora a humanidade ficou no domínio de outro Deus, de outra criatura. O homem espiritualmente se prostituiu com outro Deus, trocou Deus. Então devemos ter cuidado, meus irmãos. Será que você não está trocando Deus por alguma outra coisa? Será que você não está trocando Deus pelo seu trabalho, pela sua posição no trabalho, posição social, por isso, por aquilo? Vamos ver. Não faça isso. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Se prostituíram com um Deus rastejante, com uma serpente, e a serpente passou a ser o Deus deles. E Deus expulsou aquele casal. Então, eles deixaram, de adorar o verdadeiro Deus para adorar a criatura. Então, Deus não quis mais eles ali. Então, o Pai Eterno mudou o plano original sobre a família. Aquela família que era para ser perfeita, a imagem e semelhança dele, Deus liderando toda a humanidade, o marido liderando a família, mas a mulher ajudando, os filhos ali na obediência, foi quebrado. Neste mundo caído passou a existir dois poderes espirituais sobre as famílias da terra. Então, no primeiro mundo só existia o líder espiritual, que era Deus, o Criador. Neste segundo mundo, que é o mundo onde Deus expulsou Adão para ele vir, o mundo de pecado, o mundo mortal, o mundo de trevas, porque o homem pecou, agora tinha dois líderes. Existia Deus, o Pai Criador, e Satanás, a serpente. Então, agora o homem, ele teria que escolher se ele queria continuar servindo o Pai Eterno ou se ele queria ficar sobre o jugo da serpente. Em João 8:44, Jesus diz o seguinte, vamos ver o que é que Jesus diz em João 8:44. João 8:44. Jesus diz o seguinte para os judeus, ele diz assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os seus desejos, os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, agora não era mais só um pai eterno, que era o seu Deus, o seu líder espiritual. Agora o homem teria outro líder espiritual. Seria a criatura de Deus, a serpente. Então o homem agora teria que escolher entre Deus e o diabo para servir, Em João 8:44 a gente vê Jesus dizendo para aqueles judeus, o diabo é vosso pai. Vocês querem fazer a vontade dele. Então
tem os que querem servir o Pai eterno, continuar servindo, mas tem aqueles que não querem. Então, passou a existir esses dois líderes espirituais, né? Jesus diz para os judeus que lhe rejeitavam, que eles eram filhos do diabo. Mas em João 1,12, João diz que todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele se torna um filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para você voltar a ser filho de Deus, como era no primeiro mundo, lá no Éden, não é? No mundo onde não existia pecado, onde tudo era muito bom, então você precisa receber o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, para que você volte a ser filho de Deus, filho por adoção. Então, as leis de Deus as leis que Deus faz, ele não muda. As leis que Deus deu para o primeiro casal são as mesmas para nós hoje. É Deus como líder da família, o homem, o esposo como líder da família, Deus como líder espiritual, o homem como líder humano, terreno, e a mulher como a sua ajudadora. E os filhos, esses liderados, né? Então, a família original, Deus não mudou as regras. Para ser, tem que ser do jeito dele. Então, a família que Deus idealizou neste mundo foi, primeiro, Deus como líder espiritual de toda a família. Isto não mudou, né? Segundo, o esposo como líder humano. Terceiro, a esposa como auxiliadora do seu esposo. Quarto, os filhos sendo liderados, tanto pelo Pai eterno, através do pai e mãe, lhe ensinando a palavra do Pai eterno, como também em relação às coisas humanas. Então, os pais, eles são responsáveis para ensinar a palavra de Deus para seus filhos e levá-los a Deus, né? Para que eles cresçam na obediência ao Pai, servindo ao Pai eterno. Mas como o diabo tentou e conseguiu destruir a primeira família para não alcançar o objetivo do Pai eterno, que era ter a humanidade segundo a imagem e semelhança dele, então ele também luta contra todas as famílias que neste mundo presente, mundo que nós vivemos, mundo caído no pecado, né? Ele luta com todas as famílias deste mundo que querem obedecer o Pai eterno e querem ser guiados pelo Pai eterno, né? Porque tem Jesus. A serpente luta para destruir todas as famílias dos filhos de Deus neste mundo de pecado. E muitos dos filhos dos servos de Deus, às vezes, se tornam filhos do diabo, abandonando o Pai eterno, como fez Adão e Eva no primeiro mundo. Então, tem muitos filhos, né, de crentes que nascem desde criança, no lar cristão, vai para a igreja, é ensinado, mas às vezes eles crescem. E como Adão e Eva ouviram a voz da serpente, eles também ouvem e resolvem servi-lo, né? Porque a salvação é individual, a salvação é pessoal. Então, apesar da gente ser criado, né, num lar cristão, mas você quem vai escolher a quem você vai querer servir. Se é a serpente ou se é o Pai eterno. Então, em Provérbios 22:6 nos manda ensinar, nos manda educar a criança no caminho do céu, no caminho que ela deve andar, que é o caminho do céu, o caminho do Pai eterno, na palavra de Deus, para que ela não tenha nenhuma dúvida quando a serpente chegar com as suas mentiras e enganos, né? Uma criança bem ensinada, bem doutrinada na palavra de Deus, ela ama o Pai eterno e não aceitará outro ensino a não ser
o ensino da palavra de Deus, que o Pai Eterno nos deu. Agora eu faço uma pergunta para os irmãos e irmãs. A pergunta é: estas crianças estão sendo ensinadas a amar o Pai Eterno? Elas estão sendo ensinadas, como nos diz as Escrituras? Estas crianças estão sendo ensinadas, como Jesus nos diz em Mateus 28, 20? E o que é que diz lá em João 28, 20? Vamos lá ler para ficar bem claro, né? Mateus 28, 20 nos diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a nossa obrigação como pais, como responsáveis por crianças, é ensinar a elas a guardar todas as coisas que Jesus tem nos mandado. Então, tudo que Jesus nos manda na palavra, nós temos que ensinar para as crianças. Nós temos que ensinar para os novos crentes. Nós temos que ensinar, não só ensinar, mas viver, não é? Estas crianças estão sendo ensinadas a guardarem tudo aquilo que Jesus nos ordenou? Ou será que estamos ensinando umas coisas e outras não? Será que estamos ensinando somente aquilo que concordamos com os ensinos da Bíblia? Ou não ensinamos porque não concordamos com tudo que a Bíblia ensina? Será que você, que é responsável por uma criança, está ensinando ela a ser uma serva de Deus? Ou está ensinando ela a ser uma religiosa apenas? Tem muitos pais que estão ensinando seus filhos a ser apenas religioso, né? Deus, ele não quer religioso. Deus quer filhos, pessoas que ele amem e que ele sirva de verdade. Então a família do servo de Deus tem que ser aquela família que Deus lidera como ser espiritual. E o marido, como ser humano, lidera a família. A mulher é aquela que está ajudando. E os filhos, ensinados pelos pais a palavra de Deus, eles vão amando esse Deus, vão honrando este Deus, vão respeitando este Deus e vão servindo este Deus. É assim que a família que Deus idealizou no primeiro mundo, é esta família que ele quer que a gente viva hoje também. Então, como a palavra de Deus está sendo ensinada para a criança, é o que era, é o que irá fazer a diferença. Então, como a palavra de Deus está sendo ensinada para a criança, é o que irá fazer a diferença quando o diabo vier até ela para lhe tentar tirar do caminho do céu. Então, se essa palavra está sendo ensinada conforme as Escrituras, está sendo inculcada, está sendo vivida pelos pais, pelos seus familiares. Então, isto vai fazer a diferença quando alguém chegar com outra palavra, enganando essa criança. Ela vai dizer não. Então, precisamos prestar atenção. Então, no segundo mundo, além de ter as famílias que servem ao Pai Eterno e querem viver como era no primeiro mundo, também existe outros tipos de famílias. Existem as famílias criadas pela serpente. São famílias que vivem conforme o diabo manda. Então, estas famílias não seguem as leis do Pai Eterno, pois elas não têm o Pai Eterno como seu pai. O pai destas pessoas é a serpente, e elas fazem aquilo que o pai delas manda elas fazerem.
E é isto o que elas ensinam aos seus filhos. É como Jesus disse aqui para os judeus, né, que rejeitavam ele. Então Jesus diz, vou ler aqui de novo, já li, vou ler de novo. Então Jesus disse para aqueles judeus que odiavam ele. Jesus disse o seguinte para eles: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então o pai de vocês é o diabo e vocês querem agradar a ele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Desde o princípio, o diabo foi homicida. Lá no céu, ele conseguiu manter essa parte dos anjos, né? Matar esses anjos, porque esses anjos, juntamente com ele, desobedeceram a Deus e morreram espiritualmente. Foram jogados do céu para baixo, né? E eles ficaram nos ares. Ele é mentiroso, então ele conseguiu enganar esses anjos. E na terra eles conseguiram também matar Adão e Eva, espiritualmente, mais tarde fisicamente, por causa do pecado. Por isso Jesus diz, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, essa família, esses que são filhos do maligno, da serpente, eles querem agradar o pai deles. Então, no mundo existe 2 tipos de família. Aqueles que seguem o Pai Eterno e aqueles que seguem a serpente. Então, os que seguem a serpente fazem conforme a serpente quer. Então, estas famílias não seguem as leis do Pai Eterno, pois elas não têm o Pai Eterno como seu pai. O pai destas pessoas é a serpente e elas fazem aquilo que o pai delas manda elas fazerem. E é isto o que elas ensinam os seus filhos. Então, as crianças dessas pessoas vão sendo ensinadas aquilo que eles fazem e o que eles fazem agradar o pai deles. Então, neste mundo caído no pecado e dominado pela serpente, existem vários tipos de famílias. Então, o povo que ama a serpente, Satanás, né? Eles fazem aquilo que o diabo quer. E o diabo tem vários tipos de famílias. A primeira família está em Romanos 1, vou ler bem aqui, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Então, estas pessoas que não amam a Deus, que rejeitam Jesus, que amam o pecado, que amam Satanás, eles vão ensinar tudo que o Satanás, que é o pai delas, eles vão ensinar tudo que o diabo quer que elas façam, eles vão ensinar para os seus filhos. E uma das famílias é aquelas que adoram outros deuses, adoram a serpente, adoram ídolos, adoram outros deuses. Então, esse tipo de família é uma das famílias que serve a Satanás. Em Êxodo 20, do 1 ao 5, Deus diz, não farás para ti imagens de escultura. Vou ler bem aqui. Diz assim em Êxodo 20, capítulo 5.
do 1 ao 5. Diz assim: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, essas pessoas que não amam a Jesus, eles ensinam os seus filhos a adorarem ídolos, adorarem Deus, outros deuses, adorarem a serpente. Esse é um tipo de família. Segundo tipo de família, Romanos 1, 26. 26 diz assim: Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então aqui Jesus está falando, e semelhantemente, então Jesus está falando, Deus está falando aqui da mulher que deixa o costume natural de casar com o homem, ter o seu marido, por outra mulher. Então a mulher, ela deixou de ter o seu marido para ter uma mulher como sendo marido. Então que é outro tipo de família que Satanás, né, que é o pai desse povo, leva a pessoa a ter. É um outro tipo de família, mulher com mulher, né? Adota uma criança, ou mesmo uma gera a criança e vai formar uma família. Então elas se casam e sexualmente se uniram em matrimônios lá pela lei, né, dos homens, e formaram uma família. Essa família não é a família que Deus quer. Então, essa família é a família segundo a serpente, que não vem de Deus. Então, a segunda família em Romanos 1, 26, mulher se unindo sexualmente com outra mulher e formando assim uma família segundo este mundo, não segundo o mundo que Deus quis, né? O primeiro mundo, o mundo onde tudo era perfeito. O terceiro tipo de família está no versículo 27 de Romanos, que diz assim: E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, outro tipo de família, homem com homem. Essa família aqui também é a família segundo a serpente, que é o Deus deste mundo, que é o Deus que Adão e Eva passaram a adorar. Então, outra família segundo este mundo de pecado, a família formada de homem se unindo sexualmente com outro homem. E muitos outros tipos de famílias que são inventadas neste mundo terreno e dominado pela serpente. Jesus diz: o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque quando Adão e Eva deixaram de adorar, de servir, de ser guiado por Deus e passaram a ser guiado pela serpente, então o mundo todo passou a ser guiado, a ser dominado, a ser governado pela serpente. Por isso Jesus disse: o mundo jaz no maligno. No terceiro mundo, a família é formada assim: o Deus Pai é o Pai de toda a humanidade. Segundo, Deus Filho é o irmão mais velho desta família. O Deus Filho é o filho legítimo de Deus. Terceiro, todos os salvos são os filhos adotivos de Deus. Neste mundo futuro,
existe esta família e é formada assim. Então, a humanidade é comparada nos nossos dias, neste mundo, como, aliás, Israel terrena é comparado como esposa de Deus, e a espiritual também. Mas estas pessoas, esta humanidade também é chamada de filhos de Deus. Então, no mundo futuro, todos vivem felizes, pois estão na presença do Pai Eterno. Neste mundo não existe maldição, não existe sofrimento nem morte. As coisas do segundo mundo ficarão para trás. Este mundo é terreno, nunca mais irá passar. Ele sempre será presente. Então, este mundo eterno, não é terreno não, este mundo eterno nunca mais irá passar. Ele sempre será o mundo presente. Então, o mundo futuro vai deixar de ser futuro e vai ser presente. Então, este mundo que nós estamos dizendo que vai ser o futuro, quando nós formos para lá, ele vai ser o presente, nunca vai deixar de ser presente. Porque ninguém mais lá vai morrer. Este mundo futuro deixará de ser futuro e se tornará presente para sempre. E você que está ouvindo, você que ouviu, você que entendeu, você não quer fazer parte deste mundo futuro, o mundo que Jesus foi preparar lugar, o mundo que Jesus vai levar o seu povo, o mundo, Jesus veio a este mundo terreno para dar a sua vida, para nos dar a oportunidade de voltar para Deus e nos levar para esse mundo futuro que é o céu, que é o novo céu e a nova terra. E lá ninguém vai mais sofrer. Você não quer ir para esse mundo? O mundo de felicidade, o mundo de gozo, se você quiser, se você entendeu esse estudo e você quer ir para este mundo. Então, vou ler bem aqui ainda aqui a passagem que diz assim: e falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis que a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus diz que todo aquele que faz a vontade de Deus é irmão dele, é mãe dele, é irmã dele. Então, se você ouviu esse estudo, entendeu e quer fazer parte da família de Deus, quer voltar a fazer parte dessa família, porque no primeiro mundo só tinha Adão e Eva, e aquele mundo foi o mundo que Deus idealizou para a humanidade. Mas devido ao pecado, foi quebrado este plano de Deus, e Deus fez outro plano. E o plano ele mandou o filho dele para morrer na cruz para nos salvar. Seja bem-vinda, Joana. E todos aqueles que creem em Jesus, recebem ele como salvador de sua vida. Então ele tem a oportunidade de voltar e de ir para esse mundo futuro onde ninguém mais vai sofrer. Onde a família vai ser como Deus queria. Deus Pai guiando a humanidade. E a humanidade representada ali como filhos, né? Como a humanidade que Deus queria desde o começo. E ele guiando e tendo comunhão uns com os outros e com o próprio Deus. E Deus ali feliz. Então, se você entendeu e quer receber Jesus, porque aqueles que rejeitaram Jesus, eles vão ficar separados de Deus no sofrimento eterno. Enquanto os que receberam Jesus vão gozar a vida eterna para sempre, porque não tem fim.
Os outros que rejeitaram Jesus escolheram a serpente como seu Deus, como seu líder religioso. Esses aí vão ficar no sofrimento eterno. Se você quer aceitar Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu lhe aceito como Salvador da minha vida. Eu entendi os tipos de família que nós temos aqui nessa terra e para onde vai as famílias que são formadas nesta terra. E eu quero fazer parte da sua família, porque a sua família são todos aqueles que receberam o Senhor como Salvador de suas vidas e obedecem o seu Pai, as suas leis. E eu quero fazer parte. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu lhe peço perdão. E eu lhe peço que o seu Espírito venha morar na minha vida. E venha guiar a minha vida. E venha fazer morada em mim. Eu quero lhe obedecer por amor. Obrigado por ter sofrido tudo por mim, mas venceu. E eu também vencerei. Obrigado por tudo. Amém. Se você fez essa oração crendo verdadeiramente no Salvador, Jesus, então você é salvo. E quando ele vier, que já está perto, você irá com ele. Então faça, obedeça a ele. Vá para alguma igreja que sirva a Deus de verdade e vá se congregar e crescer espiritualmente. Mande essa live para frente para outras pessoas, para que possam também crescer espiritualmente. O nosso tempo nessas redes sociais está se acabando, está se findando. Em breve nós não teremos mais estudos da palavra de Deus nestas redes sociais. Então que o Senhor nos abençoe e dê o seu bonzinho aí, seu comentário. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima live, até sábado.